Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre insegurança, aquele medo de ser você, aquele medo de mostrar para o mundo quem você é. E eu te pergunto, quem você é? Você sabe quem você é? A grande questão por trás disso é o seguinte: a gente cresce com a sensação e com um sentimento de que a gente não pode ser quem a gente é. E quando a pessoa cresce com esse sentimento, ela acaba literalmente não sendo. E ela tem medo de se expressar, ela tem medo de se colocar para as pessoas, é uma pessoa que tem medo de mostrar ao mundo quem ela é. Por que isso acontece? Eu vou explicar hoje no programa para você entender como você chegou nessa insegurança e como você sai dessa insegurança. Então nós vamos falar já sobre isso. Antes eu vou deixar um recadinho aqui para vocês, que é o seguinte, pessoal: a viagem ao Egito está marcadíssima, então se você quiser se juntar a mim, eu vou levar um grupo ao Egito agora em junho, vou acompanhar você desde o Brasil. Nessa viagem nós vamos conhecer os principais lugares lá no Egito, vamos fazer um cruzeiro muito lindo no Rio Nilo. Nesse cruzeiro, nós vamos parando ao longo de várias cidades durante o trajeto, vamos conhecer templos fabulosos, a gente vai andar de camelo, a gente vai andar de balão, a gente vai poder fazer muitas coisas sensacionais. E eu vou acompanhar você nessa viagem, onde eu vou estar fazendo vivências, nós vamos estar conversando, a gente vai estar o tempo todo junto. Então eu convido você a se juntar a mim. Para você saber informações sobre essa viagem, entra lá no meu Facebook, na minha página que chama Jornadas. Está lá todas as informações. Se você preferir, manda um WhatsApp pra gente no 969657748, repetindo, 969657748. Bom, então vamos ao nosso tema do programa de hoje: insegurança. A pessoa que é insegura, ela tem medo de ser ela mesma. Por quê? Porque ela acredita dentro dela que se ela se colocar, se ela for ela mesma, algo ruim vai acontecer. Então, é uma pessoa que se segura, é uma pessoa que trava, é uma pessoa que criou dentro dela essa memória, vamos chamar assim, de que não é bom ser ela. Por quê? Porque lá no passado, essa pessoa, provavelmente quando ela tentou ser ela, algo aconteceu. Então a pessoa tem gravada dentro dela uma memória ruim a respeito do ser, do se mostrar ao mundo. É uma pessoa que foi criticada, é uma pessoa que foi podada, é uma pessoa que tentou e não conseguiu, e os olhares das outras pessoas, aquela imaginação a respeito do que as pessoas pensam ou pensaram naquela ocasião sobre aquela pessoa foi muito ruim. A gente guarda, gente, no nosso corpo memórias do que aconteceu com a gente armazena essas memórias. E o que acontece? Essas memórias, elas ficam repercutindo, elas ficam trazendo à tona a sensação novamente. Então você se segura, você evita de tentar novamente se expor àquela situação, porque está gravado dentro de você uma memória errada a respeito daquilo. Por que é errada? Porque, claro, mesmo que você tenha passado por uma situação que foi ruim, é uma memória errada, porque você gravou a parte onde você não pode ser. Agora, quem disse que você não pode ser? Se você cresceu com essa ideia de que não deve, de que não pode, de que é feio, que tal coisa é ruim, é porque isso são simplesmente, parem para pensar, gente, isso são simplesmente concepções a respeito da verdade. É ou não é bom, é certo ou não é, mas você já parou para pensar que o certo e o errado ele é muito relativo? Gente, o certo e o errado, ele é criado, é uma concepção a respeito de algo, e que é criado dependendo da visão que aquela pessoa que te passou tinha. Então, o que acontece? Se você foi criado numa família onde acreditava-se, por exemplo, que certas coisas são difíceis, ou que certas coisas são erradas, ou não deve, ou uma pessoa deve se comportar de uma determinada maneira, você criou essa ideia dentro de você também. Ou pior, né? Às vezes você, tentando ser diferente, foi muito criticado. Isso é muito comum, isso eu pego todos os dias lá no consultório, pessoal. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela foi encolhendo, ela foi ficando amassada, encolhida pela vida. Então, hoje,
Se esse é o seu caso, o que acontece? Você tenta, mas não consegue. Você gostaria, mas não faz a mínima ideia de como. Por quê? Porque aquela memória está tão gravada dentro de você que quando você tenta, as sensações são ruins. E você, claro, acaba atraindo essas situações, se coloca em situações sabotadoras onde você realmente não consegue, porque a memória está lá. O que a gente faz? Eu crio dentro de você uma nova memória, apagando aquela memória anterior. Uso várias técnicas para isso, como a hipnose, a programação neurolinguística, a TLT, que é a terapia da linha do tempo, para fazer você conceber uma nova ideia a respeito do poder ou não poder. E aí o que acontece? A pessoa passa a se estruturar emocionalmente. Como se estrutura uma pessoa emocionalmente, pessoal? É uma boa pergunta, né? A primeira coisa que eu faço quando a pessoa chega lá eu tenho um programa de 10 semanas onde a gente faz essa transformação. A primeira coisa é entender como você pensa. Eu vou te mostrar como você pensa e que ideias você concebeu a respeito do certo e do errado, a respeito da sua vida. Você vai me contar a sua vida e eu vou pegando, mesmo que você não perceba, onde estão as travas, e eu vou te mostrando. E aí você vai chegar para mim e vai falar assim: nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha visto por esse ângulo. E aí o que eu vou fazer? Com esses pontos onde eu vou pegar em você, eu vou trabalhar todas as sessões. A partir da segunda sessão, a gente vai trabalhar esses pontos de dentro para fora. E aí eu vou utilizar uma das técnicas que eu tenho, depende muito do caso, depende muito da pessoa, para tirar essa sensação de falta de poder, de conseguir ser quem você realmente é de dentro de você. Então, quando você sai, quando essa sensação sai de dentro de você, é criado uma nova história, é criada uma nova sensação. Então, quando você for exposto novamente àquela situação que te perturbava, né, que te incomodava, que era difícil, você não vai ter mais aquela sensação. Quando você não tem mais aquela sensação, o que acontece? Você simplesmente consegue fazer aquilo que você tanto precisa. Gente, é muito, muito interessante. Eu vou contar alguns casos, por exemplo, comuns. É muito comum casos onde a pessoa ela precisa se expressar, ela precisa se colocar, ela precisa dar a opinião dela, por exemplo, no trabalho, né? Onde a partir do momento que ela colocar a opinião dela, que ela se colocar, que ela se mostrar, que ela mostrar o talento dela, vai fazer uma grande diferença. Então eu pego, por exemplo, muitas pessoas que têm muito, muito medo de se colocarem. Elas tentam, mas elas sofrem muito com isso. A voz trava, elas ficam vermelhas, elas concebem ideias na mente delas e chega ali na hora, não sai. Ela decora tudo, ela pensa em tudo, chega na hora, nem um terço daquilo que ela planejou sai. Por quê? Porque tem essa ideia gravada errado dentro da pessoa. Então, pessoas que têm trava ao falar, ao se colocar, pessoas que têm medo de coisas como, por exemplo, andar de avião, medo de insetos, medo de agulhas, medos específicos de algo, também é uma memória, porque a pessoa um dia passou por uma situação que foi muito ruim referente àquilo e ela criou ali um trauma. O que é o trauma? Justamente é uma sensação de que aquilo é terrível, é demais. Então ela não quer passar por aquilo, ela gravou tão profundamente aquela sensação dentro dela que essa pessoa ela passa a viver condenada por este medo. Então, a pessoa que tem medo muitas vezes de sair de casa, a pessoa que tem medo de fazer determinadas coisas por causa que ela acredita que tem algo que pode literalmente acabar com ela. Então, a pessoa evita de fazer aquilo que ela precisa fazer e isso faz com que a pessoa fique ali condenada, fique presa, a pessoa fica encolhida na vida. Então, são casos muito comuns. Casos também onde, por exemplo, a pessoa, ela precisa fazer algo, mas ela não consegue encontrar uma estratégia que realmente faça ela conseguir determinadamente terminar aquilo que ela começa. Por quê? Ela se planeja, ela se organiza, ela compra o que tem que comprar, ela começa a fazer, por exemplo, estudar, ela começa a ir, por exemplo, na academia, ela começa, por exemplo, a fazer algo que ela tem que fazer todo dia ou quase todo dia. 1, 2 semanas depois, ou até em menos tempo, a pessoa abandona aquilo. Por quê? Porque existe uma memória dentro da pessoa a respeito do poder conseguir. Então, eu pergunto para essas pessoas, se você chegar lá, o que vai acontecer? E chegar lá, por mais que a pessoa queira,
é ruim a sensação que ela tem gravada dentro dela a respeito do ser. Então, por exemplo, uma pessoa que gostaria de aumentar algo na vida, aumentar, por exemplo, de cargo, né? Crescer na carreira. Ela deseja, né? Racionalmente ela quer isto. Agora, quando ela chegar lá, se ela se imagina lá, já lá naquele posto que ela deseja, né? O que acontece? Ela traz memórias de, ser tal coisa ou ser tal pessoa de uma determinada forma é ruim. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa ouviu quando ela era criança ou em algum momento que ser aquilo não era bom. Por exemplo, a pessoa que sempre quis ser rica, sempre quis ter mais dinheiro, sempre quis ter uma vida muito mais tranquila, mas é uma pessoa que quando era pequena ouvia coisas ruins a respeito do ter. Por exemplo, condenavam a riqueza, condenavam o ter, condenavam o ser. Então, ela evita de ser aquilo que ela deseja isso é de tudo inconsciente, hein, pessoal? Para que ela realmente não precise passar, digamos assim, por uma sensação onde vão condená-la. Então, muita gente é isso mesmo, evita conseguir para realmente não trazer essa sensação de condenação, porque conseguir chegar onde a pessoa deseja muitas vezes significa ser massacrado por isso, ser criticado por isto. E quando a pessoa ela tem dentro dela essa sensação gravada, né, essa memória, ela não vai chegar até lá. Ela faz de tudo para não chegar, não passar de um determinado patamar. E nesse ciclo, né, que nós chamamos de autossabotagem, a pessoa fica presa. A pessoa não consegue realmente ir além na vida dela. E olha, é tão interessante porque as mudanças, elas acontecem de dentro para fora. Então, a pessoa, de repente, passa a sentir que consegue. E a pessoa chega na semana seguinte lá no consultório e fala, Cristina, eu nem acredito que eu estou me sentindo diferente. Eu não acredito que mudou. Eu tentei já de tudo e eu não tinha conseguido. Gente, eu pego pessoas falando isso o tempo todo. Por quê? Porque eu faço essa mudança com você, farei essa mudança com você de dentro para fora. E simplesmente uma grande mágica vai acontecer, porque você vai se sentir tão bem, finalmente você vai parar de se preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros querem de você e vai passar a ser você. Além de eu te dar todas as dicas e te estruturar emocionalmente para que você consiga se manter num determinado lugar que você deseja, porque também é importante que você entenda que se estruturar emocionalmente é importantíssimo. Se você não tiver estrutura emocional para observar as coisas, para lidar com as questões, com as adversidades, com as pessoas, com as opiniões, aí você não sustenta o lugar que você vai chegar. Então a gente faz todas essas coisas juntas para que você finalmente se liberte de todas essas sensações e de todos esses olhares, todas essas coisas que te prendem. Simples assim, pessoal. Vou deixar o nosso WhatsApp, você manda lá um oizinho pra gente e a gente vai te mandar as informações. Lembrando que esse WhatsApp a gente não atende, a gente só responde nas mensagens e no WhatsApp. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748, e tem também o nosso telefone lá do consultório que nós atendemos no horário comercial, 4327 4301, repetindo, 4327 4301. Manda lá o seu oi, liga lá pra gente que a gente vai te dar as informações sobre esse processo de 10 semanas, tem também as informações sobre a viagem ao Egito, você pode comprar o livro que eu escrevi, que chama-se Anjos e Mentores, também diretamente comigo, eu te mando autografado, tem todas as informações também lá no meu site, cristinalong.com.br. Bom, gente, nós estamos falando hoje sobre ser você, como você consegue ser você, como se estruturar para conseguir finalmente que você chegue onde você deseja, sendo você. O que é ser você? Ser você é você ter aquela sensação de que você está no lugar certo, que você gosta do que você faz, que os seus relacionamentos são saudáveis porque você consegue administrá-los, porque administrar um relacionamento é uma questão também de aprender a fazer isso. Você já parou para pensar que quando algo não vai bem na sua vida, por exemplo, no seu relacionamento, é porque você nunca aprendeu a lidar com isso?
Gente, a gente não aprende isso normalmente através de lições, quando a gente, por exemplo, começa a se envolver com alguém, né? A gente simplesmente tem memórias do que é se relacionar. Então, se você teve relacionamentos conturbados a respeito, quando você teve relacionamentos conturbados à sua volta, você tem memórias de como se relacionar da forma errada. Então, se seu pai brigava muito com sua mãe, se seu pai desprezava sua mãe, se seu pai maltratava sua mãe, ou se sua mãe maltratava seu pai, ou se sua mãe não ligava para o seu pai, se seu pai ficava chateado, não importa. São memórias de como se relacionar. E essas memórias, se a gente não muda elas dentro da gente, você repete elas. Este é o X da questão. Nós temos também memórias a respeito do que fazer em determinadas situações, do como se comportar, do como ser. Então, essas memórias, elas regem a sua vida. Então, o que eu faço com a pessoa quando ela chega ali naquele processo onde nós vamos fazer isso ao longo de 10 sessões? Eu observo essas memórias que a pessoa tem a respeito da própria vida, a respeito de quem ela é, a respeito de quem ela pode ser, dos limites que ela concebeu. É muito interessante porque eu tenho várias formas de testar os limites das pessoas. Então, eu percebo que às vezes ela tem uma ideia limitada a respeito de onde ela pode chegar. E aí eu descubro o porquê que essa ideia está limitada, onde ela criou essa ideia. E essa ideia de limite, claro, faz com que a pessoa não passe de um determinado patamar. É a autossabotagem. Então aí, depois disso, ao longo desse processo de 10 semanas, eu vou tirando essas memórias limitantes, eu vou tirando os medos, eu vou tirando as sensações erradas, ruins, que a pessoa tem a respeito dela, e a respeito do conseguir ser, a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito de várias questões. E aí eu vou estruturando a pessoa. O que é esse estruturar? Justamente é organizar a pessoa emocionalmente para ela ver diferente, para ela enxergar diferente, para ela perceber como lidar com as situações de modo diferente. Então ela passa a ter ferramentas de como lidar com o outro, como lidar com as adversidades, como lidar com as próprias emoções. Então a pessoa passa a entender como controlar certas coisas e, além de ela entender como fazer isso emocionalmente, racionalmente, como eu vou mudar a memória de dentro para fora, usando todas aquelas técnicas que eu utilizo, como por exemplo a hipnose, a programação neurolinguística e outras técnicas que eu tenho ali para utilizar com você. Além disso, a pessoa vai começar a se sentir diferente. E essa é a grande transformação, porque quando você passa a sentir diferente, você concebe uma nova forma de lidar com a situação. E quando você concebe uma nova forma de lidar com a situação, literalmente, as coisas mudam. É tão interessante porque as pessoas, por exemplo, chegam e falam assim: nossa, Cristina, as pessoas perceberam que eu mudei, eu estou me comportando diferente, eu estou reagindo às coisas diferente, aquilo que era um problema para mim, um pesadelo, não é mais. Gente, é fabuloso. Por quê? Porque a pessoa muda de dentro para fora. E você pode fazer essa mudança também. Basta você entender que você concebeu ideias erradas, né? E aí, eu não tenho a pretensão de mudar as ideias que você não quer mudar, mas eu vou te mostrar como você pode olhar de outra forma. E aí, de repente, você começa a entender que não é nada ruim mudar. Muito pelo contrário, a gente precisa entender que se você passa a vida toda, todos os dias, todos os finais de semana, todas as noites fazendo a mesma coisa, você vai continuar daqui 1 ano, 2, 3, 10, dependendo de quanto tempo você ainda continua na mesma, fazendo as mesmas coisas. Então sua vida não vai mudar. Para que a sua vida mude, você precisa mudar o modo de fazer as coisas diariamente. O seu pensamento, você precisa mudar, por exemplo, a forma com que você concebe informações dos outros, ou seja, aquilo que vem do outro passa a parar de te atingir. A gente vai fazer isso tudo ali, onde eu faço essa reestrutura de dentro para fora em você, e você vai simplesmente conceber outras informações. Então, essas informações novas que vão atuar dentro de você vão fazer a grande diferença. Por quê? Porque quando você tem informações novas de como atuar,
né, de como reagir às situações, aquilo que te perturbava, ou que te incomodava, ou que te deixava no chão, não deixa mais. Por exemplo, se uma pessoa tinha um determinado medo de se colocar numa determinada situação perante determinadas pessoas, ou em todas as situações, e eu tiro essa memória, o que que acontece? Quando a pessoa passa de novo por aquela situação, ela não sofre mais, ela não sente mais medo, ela não sente mais aquela sensação de que vão criticá-la, ela não sente mais aquela sensação que ela tinha, que é ruim ser ela, de que estão olhando muito para ela, que qualquer coisa vira alvo do outro. Então, quando a pessoa tira dentro dela essa memória, né, eu tiro de dentro dessa pessoa essa memória, né, de que é ruim ser, ela passa a ficar livre para se expressar, a pessoa muda literalmente, a pessoa passa a falar mais, ou ela se coloca de forma diferente, ou ela passa a conceber ideias que ela não tinha antes, como por exemplo, falar com pessoas diferentes, tomar rumos, caminhos diferentes, a pessoa literalmente passa a fazer tudo diferente, e esse tudo diferente vai trazer resultados diferentes, claro. Gente, é muito interessante esse processo, eu convido você a conhecer esse processo, entra lá no meu site, na parte de depoimentos, você vai entender um pouco do que eu tô falando. Então lá também todas as informações sobre os atendimentos, esse processo de 10 semanas. Gente, é super facilitado, vale a pena você entender que você precisa investir em você. Por quê? Não adianta você querer ficar com a sensação, né? Porque também é uma sensação de que não pode, não deve. Você tem que mudar essa sensação. Mudando essa sensação, você vai fazer uma grande descoberta. Quem é você? Né? E isso é fabuloso. Gente, você ser você é assim impagável, é uma delícia quando você é você, quando você consegue fazer o que você deseja sem se preocupar com nada, quando você começa a enxergar resultados na sua vida, é uma sensação maravilhosa. Então vou deixar de novo o nosso WhatsApp, manda um oi lá e a gente vai te mandar essas informações de como você pode fazer essa grande transformação. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Tem também o nosso telefone lá do consultório, 4327-4301. Lembrando que é 0 operadora 11. Você pode também entrar lá no meu site, cristinalong.com.br. Pessoal, lá no meu site também estão as informações sobre os cursos de programação neurolinguísticas voltados a advogados. Eu tenho vários módulos, tem um módulo que são módulos de recursos para pessoas que trabalham com carreiras específicas, tem profissões específicas. Então, eu tenho um módulo para advogados, pessoas que trabalham com a justiça, tem para educadores e pais. Eu tenho um módulo que trabalha com a saúde para terapeutas. É muito interessante porque você vai aprender como resolver suas coisas sozinho. Gente, claro, isso é um aprendizado e você pode aprender. Então, olha lá no meu site, cristinalong.com.br. Tem lá também as informações sobre o meu aplicativo, Cristina Long Power Mind, que você pode baixar grátis na loja de aplicativo. Você vai ter minha ajuda diária aí. Então, gente, entra lá, pega as informações, manda um oi que a gente vai te enviar as informações de como fazer esse processo fabuloso, transformador, que vai fazer você finalmente ser uma pessoa realizada, vai fazer finalmente você conseguir ser você. De novo, os nossos contatos 969657748, repetindo, 969657748 e 4327-4301. E é isso, pessoal, até o próximo programa. Boa noite.